Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-los a se colocar de pé. Vamos abrir nossa Bíblia no texto que vamos meditar nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Os irmãos acompanhem a leitura desta porção da palavra do nosso Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então propôs Jesus a eles esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão,
E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Os irmãos podem sentar. Nós vamos curvar nossas cabeças e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus grandioso, Criador de todas as coisas, Criador de tudo que há e que possa existir. Senhor nosso Deus, gracioso, que em Cristo Jesus providenciou tão grande salvação. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, cuja santidade e louvor excede todos os céus. Senhor, na tua presença estamos gratos por podermos nos unir com o teu povo sobre a face da terra e te louvar nesse dia reservado para a glória do teu nome. Gratos pela tua palavra que com liberdade podemos abrir, podemos lê-la. E agora, ó Senhor, diante de tamanho privilégio, dar-nos a graça de, ao refletirmos nela, termos nossa mente, nosso coração e nossa vontade orientados, disciplinados pelo teu Santo Espírito, Senhor. A palavra é tua, a obra é tua, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, Senhor. Te suplicamos que cada um de nós possa nesta noite ser abençoado, edificado, confortado, consolado, exortado pela tua bendita palavra, Senhor. Ser gracioso para conosco e que a tua graça seja derramada sobre nós neste momento, sobre todos os que estão aqui, sobre mim, sobre o teu povo aqui reunido. É a nossa oração, o perdão dos nossos pecados, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, há mais ou menos 12.000 anos, ou acerca disso, tem ecoado sobre a face da terra, para que todos os povos, línguas e nações possam ouvir uma mensagem. Essa mensagem é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, daquele que tem a existência em si mesmo, daquele para quem e para qual todas as coisas existem. É uma mensagem do Deus eterno. Essa mensagem que tem ecoado, como nos diz uma frase de um hino que nós cantamos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atendei, o seu apelo ouvi. Essa mensagem é a mensagem da reconciliação. Utilizando os meios, utilizando homens e mulheres, ao longo de todos esses séculos, Deus tem proclamado a todo homem, a toda mulher, que volte para Ele, que se reconcilie com Ele. Isso tem sido anunciado de todas as formas, de todas as maneiras. Essa é a mensagem dos céus. Nisto consiste a boa notícia de Deus. Este é o coração do Evangelho. O convite sincero, urgente, profundo, terno, amoroso, do Deus de toda misericórdia, que faz com que cada homem, que cada mulher que já tem existido, possa ouvir o seu convite. Volta, te reconcilia, eu estou te chamando. Na verdade, essa mensagem de reconciliação é a grande mensagem, portanto, do Evangelho e daquilo que tem sido pregado ao longo de todas essas eras. O texto que nós lemos
trata precisamente deste tema. O texto que lemos fala da necessidade desta reconciliação. Nos diz por que o ser humano precisa tão urgentemente desta mensagem. O texto que lemos fala desta realidade. Como é que o ser humano pode se reconciliar com Deus Todo-Poderoso? Fala também do seu autor, quem efetua esta reconciliação. E é um texto precioso. Nós estamos aqui diante da mais conhecida e da mais completa parábola do Senhor Jesus. É a mais longa, é aquela que tem os seus detalhes mais enriquecidos, é aquela onde o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, nos apresenta, portanto, de forma muito precisa, uma lição tão central e tão urgente. A parábola do filho pródigo tem sido transformada em poemas, em poesia, em peças, em filmes. É improvável que os homens de Deus que Deus tem levantado para anunciar a sua mensagem ao longo dos tempos não a tenham pregado. Encontramos ela sendo anunciada por Agostinho, por John Wesley, por Whitefield. Ela foi pregada por Spurgeon, Bart Lloyd Jones, John MacArthur. É improvável que um pregador do Evangelho não tenha utilizado esta parábola para transmitir esta mensagem. Ela é simples, ela é objetiva, ela é clara, ela é inequívoca, como é a mensagem do Evangelho. Nela está centrado o grande mistério. Por que os homens não conseguem entender esta mensagem? Por que eles recusam esta oferta? Por que não têm ouvidos para ouvir? E esta mensagem tão simples, que qualquer criança consegue entendê-la, que qualquer, portanto, ser consegue perceber qual é a sua grande lição. Porque ela não produz fé no coração de tantas pessoas. O Senhor Jesus explicou por que falava por parábolas. Para aqueles que não queriam entender, não entendessem. Para aqueles que queriam entender, pudessem entender a mensagem do Evangelho. E assim nós estamos diante, portanto, aqui de uma parábola, e como todo o contexto das parábolas, ela é suscitada por uma situação específica. E assim vemos que o Senhor Jesus estava sendo cercado por publicanos e pecadores. E aqui você tem, portanto, uma gradação entre os publicanos, que constituíam pessoas, objetos de uma grande aversão, que nenhum judeu nacionalista tinha qualquer apreço. Os publicanos eram uma classe odiada de pessoas. Eram vistos, portanto, como pecadores terríveis, pessoas cujo padrão ético e o compromisso nacional tinha sido corrompido. Eram traidores do seu povo. Eram aqueles que tinham se vendido para César. Eram aqueles que cobravam impostos do opressor. Eram aqueles que não somente cobravam impostos, mas acabavam sendo desonestos e enchiam os seus bolsos. Um deles, chamado Zaqueu, tinha plena certeza que se fosse restituir a todos que tinham roubado, teria que restituir 4 vezes. Mas além dessa classe, o texto nos diz também que o Senhor se cercava de pecadores, de todos os naipes, de todas as condições, pecadores de todos os delitos e deformações. Todos eles se cercavam de Jesus para o ouvir. Talvez ansiosos, sedentos para saber como poderiam se reconciliar com Deus a quem tinham ofendido. O que fazer diante deste quadro que eles estavam sentindo das suas vidas? Mas também nos diz o texto que os ouviam também fariseus e escribas, a estirpe dos religiosos daquela época. Os fariseus constituíam, portanto, entre os religiosos,
aqueles mais admiráveis. Eram aqueles cujo padrão de vida moral era quase que irrepreensível. Eram aqueles que tinham, portanto, uma prática religiosa impressionante. Dificilmente um fariseu não era objeto de uma inveja dos pecadores, no sentido de que, como é que eu não oro com aquele homem? Olha o seu rosto desfigurado pelo jejum. Veja com que precisão ele dizima o coentro e o cominho. Estes eram os fariseus, uma estirpe. Os escribas eram aqueles que, na sua boca, podiam com muita precisão estabelecer não apenas um texto do Torá, mas aplicavam todos os textos às práticas da vida. Eram escribas da lei. Homens que dedicavam uma parcela considerável da sua vida para decorar, memorizar os textos das Escrituras. Esses são, portanto, aqui os personagens que constituem o auditório do Senhor Jesus. Publicanos, pecadores, fariseus e escribas. 2 grupos de pessoas, 2 condições espirituais. A parábola que o Senhor Jesus conta, como já mencionei, ela é riquíssima em detalhes. Isso explica porque ao longo da história muitos se perderam neles e esqueceram da mensagem central. Em nenhuma das suas parábolas o Senhor Jesus foi tão rico em detalhar. O seu auditório tinha, portanto, aqui todas as condições de entender a lição central sem nenhum descuido, sem nenhum ruído. O Senhor Jesus apresenta, segundo Lucas, a resposta à murmuração dos fariseus, e o texto diz que eles murmuravam continuamente. Essa é a ideia aqui. Não foi um simples, talvez aqui dizer, ou uma simples opinião. Não foi simplesmente aqui eles fazerem uma referência, não. Era alguma coisa que, de forma quanto mais eles repetiam, um termo extremamente pejorativo, este que se diz rabi, este que se diz mestre, este que se diz sábio, come com os pecadores, se cerca de pecadores. E o Senhor Jesus, então, a estes pecadores e a estes fariseus e escribas, falava. E agora ele vai falar especificamente aos fariseus e escribas. O texto tem uma sequência que não nos permite entender de outra forma. Então Jesus lhes propôs esta parábola. E essa parábola está, portanto, numa gradação. Primeiro, o Senhor Jesus fala de um homem típico do seu contexto, um pastor de ovelhas, que tinha um rebanho considerável, sem ovelhas, e que perde uma das suas ovelhas. E este homem, portanto, deixa as outras, as 99, e sai pelo deserto à procura daquela que se perdeu, e insiste nessa tarefa até encontrá-la. E volta alegre, trazendo essa ovelha ferida nos seus ombros. Ainda que tenha sido, portanto, uma missão desgastante, exaustiva, ele vem feliz da vida e reúne os seus amigos e faz uma grande festa. Tenho certeza que nesse contexto aqui, os fariseus e os escribas disseram: muito bem, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Eu faria logo 2 festas. Depois o Senhor Jesus menciona uma parábola onde os personagens são alterados, mas o enredo é o mesmo. Agora é uma mulher. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, que daria para comprar uma ovelha. E ao perder essa dracma, correspondente a um dia de serviço, esta mulher, diz o Senhor Jesus, que varre a casa, acende a candeia e a procura diligentemente, como o pastor procurou a sua ovelha. E depois de achá-la, chama as suas amigas e vizinhas e diz: se alegrem comigo que eu estou muito feliz.
achei a dracma que havia perdido. E houve grande festa. Certamente os fariseus e os escribas diriam: muito bem, eu faria a mesma coisa. Faria esta festa também. Então o Senhor Jesus continua. E agora ele nos conta, portanto, a parábola de um filho que se perdeu. Não foi perdido uma ovelha, não foi perdido uma moeda, foi perdido um ser humano. Foi perdido alguém muito importante para alguém. Um pai que perdeu seu filho. E essa parábola é preciosa, porque ela apresenta de uma maneira simples e objetiva a mensagem da redenção. Ela nos fala da queda, ela nos fala da rendição do ser humano. Ela nos fala, portanto, aqui da necessidade do arrependimento, de como ele acontece, mas ela nos fala principalmente de como Deus é amoroso, de como Deus nos ama e de como este amor é pródigo, é como este amor supera todas as expectativas. Ele se alteia realmente acima dos céus. É um amor que, assim como dista o Oriente do Ocidente, ele se apresenta. É um amor imenso, intenso, profundo. E é disso que o Senhor Jesus nos fala aqui, falando a estes fariseus e escribas. Em primeiro lugar, ela nos fala sobre a origem da queda espiritual de todo ser humano. Porque não há nenhum justo sequer. Não há um só que faça bem. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. A primeira coisa que o Evangelho faz é igualar todo homem nascido de mulher sobre a face da terra. Todo ser humano, todos, diante de Deus, estão desgraçados. Todos estão perdidos. Todos estão mortos. Não há justo, nenhum sequer. Mas qual a razão dessa situação? E o Senhor Jesus faz questão de mostrar isso, chamando atenção para um ato de profunda soberba de um jovem adolescente. Ele nos diz, portanto, que certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles teve a ousadia de chegar para o seu pai e dizer: pai, me dá a parte que me cabe dos bens que tu tens. Sou teu filho, não sou? Sou herdeiro teu. Então, eu tenho uma parte nessa herança e eu a quero. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Dificilmente alguém construiria uma frase onde o individualismo e o egoísmo fosse tão enfatizado como essa. Uma profunda soberba espiritual. Dá-me a parte que me cabe. Ele esqueceu que só lhe cabia alguma coisa pela condição de ser filho, que tudo pertencia ao pai. Mas ele desafia, portanto, esse princípio tão natural do respeito, da dignidade que se deve aos pais. E ele a viola, e ele chega para o pai, e de forma insana e inconsequente, reivindica aquilo que ele só teria direito por ser filho, por não romper essa condição. O Senhor Jesus faz questão de mostrar esse quadro, e já dá para imaginar o seu auditório tendo 2 reações. Tá? A reação dos pecadores era olhar para si e fazer a pergunta: eu fiz isso? Eu agi assim? E aos fariseus e escribas meneando a cabeça com certeza, e repreendendo, e conseguindo, portanto, ver naquele indivíduo um indivíduo totalmente errado. É possível ver, portanto, os fariseus e escribas acompanhando. Né? No primeiro momento, eles aplaudiram a ação daquele pastor que foi buscar a sua ovelha. Eles ficaram extasiados diante daquela mulher que achou a sua dracma perdida. E agora eles vão acompanhar a construção de uma ação que ele certamente reprovaria. A primeira foi essa soberba, insana e inconsequente
deste indivíduo. Meus haveres, tá? Veja bem que o texto diz, versículo 12, que o pai lhes repartiu os haveres. A palavra aqui tem uma ligação com a nossa existência material. Ela tem uma ligação com uma palavra muito conhecida nossa, que é biologia, bios. Os haveres aqui são aqueles componentes necessários para a existência, para a sobrevivência. São esses haveres responsáveis, portanto, para garantir a vida daquele indivíduo, que lhe garantiria a existência, que o seu pai lhes repartiu. O Senhor Jesus não entra em detalhes porque ele fez isso, porque ele não pegou a vara e deu uma boa surra nesse insano, inconsequente, mas na sua soberania, no seu direito, na sua glória, o Pai, portanto, atendeu essa solicitação, essa reivindicação tão insana, tão inconsequente. O Senhor Jesus continua essa pérola, portanto, aqui de ensino tão eficiente. E ele nos diz que, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, agora, depois desse ato insano, e partiu para longe da casa do pai. É isso que o texto nos diz. Ele foi para fora, ele saiu da casa, ele partiu para fora do lar. Partiu. Não importava a distância física, material que fosse. Poderia ser depois da cerca, mas ele foi para fora do lar. Ele partiu para fora da casa. E nessa partida, ele foi, portanto, para um lugar longe do Pai. Aqui nós encontramos, portanto, mais uma manifestação da queda. Não é apenas soberba, é rebelião. É uma rebeldia aqui atroz. Ele se rebelou. Não temos, portanto, aqui nenhum detalhe com relação do que o motivou. Sabemos que a origem disso foi a sua soberba, o seu individualismo, o seu egoísmo, o pecado no seu coração. Sabemos, portanto, que pelo pai agir da forma como agiu, ele estava diante de um pai extremamente amoroso. É aquele pai que poderia dizer para o seu filho, como vai dizer para o meu velho: tudo que é meu é teu. Tenho te dado de tudo, do ar que eu criei. Tenho te dado, portanto, da água que eu fiz. Tenho te dado de tudo que tu precisas para a tua existência. É o mesmo Pai. Não há, nem poderia haver, qualquer razão justa para uma ação tão inconsequente, insana, salvo a dureza e a soberba do nosso coração. Encontramos, portanto, aqui um ato de rebelião, um ato de soberba, um ato de ingratidão. Essas são as razões da queda espiritual de todo e qualquer ser humano. É por isso que todos se desviaram. É por isso que todos estão mortos nos seus delitos e pecados. É por isso que todos a uma se fizeram inúteis, ou seja, desperdiçaram o sentido da sua existência. Inutilidade. Esse é o quadro, essa é a condição do homem ao despedir-se, ao sair e ao partir para longe de Deus por vontade própria. Mas esse texto que nos fala a respeito das origens da queda, nos fala também, com essa riqueza de detalhes, dos seus efeitos. Quais os efeitos desse distanciamento do homem do seu Criador? Quais os efeitos dessa soberba, dessa rebeldia, dessa rebelião? Qual o efeito essencial, portanto, que se torna visível quando olhamos para a história da humanidade sem Deus? O Senhor Jesus, então, nos conta que esse afastamento do lar levou, portanto, aquele jovem, diz o versículo 13, passados não muitos dias,
ajuntou tudo que cresceu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. O filho dissipador. É mais ou menos esse sentido de pródigo. É o dissipador. É aquele que joga fora os bens que tinha. E nos diz, portanto, que ele dissipou todos os seus bens. O Senhor Jesus nos diz como foi que ele desperdiçou os seus bens. Foi vivendo dissolutamente. Foi, portanto, aqui tendo uma vida onde os seus bens existenciais necessários à sua sobrevivência eram jogados fora. Ele desperdiçou toda a sua energia, sua mente, desperdiçou os seus braços e pés, sua boca e seus ouvidos. Desperdiçou tudo, dissolutamente. Nos diz, portanto, aqui que os efeitos da queda espiritual é um absoluto e total descontrole do sentido da vida. Longe de Deus, qualquer homem perde o senso da verdadeira direção da vida. Ainda que ele possa gastar sua vida em algumas coisas que aos nossos olhos possam ser reais e necessárias para a sobrevivência, quando isso não redunda, portanto, na glória de Deus, ele está desperdiçando talentos, está desperdiçando valores e bens. E assim, a terrível condição humana, esse descontrole e desperdício da vida, esse desperdício enlouquecido, traz as suas consequências naturais e inerentes. Era impossível que elas não viessem. Ao desperdiçar tudo, ele foi surpreendido por uma grande fome. E essas duas condições, o fato dele não ter e o fato desta fome assolar a terra distante do lar onde ele estava, lhe trouxe consequências terríveis. A primeira delas nos diz que ele começou a passar necessidade. Ele começou a sentir aquele vazio que está no coração do homem, que ele tentou, com toda a sua loucura e insanidade, preencher gastando os bens da sua existência. O Senhor Jesus nos fala, portanto, que aquele jovem, depois de ter dissipado dissolutamente, consumido tudo dos haveres que, de uma forma inconsequente e antecipadamente tirou de seu pai, ele passou a viver uma vida onde o vazio, a ansiedade e a necessidade passaram a fazer parte dela. Nessa necessidade, ele tentou ainda, como é normal do nosso coração, como faz parte da nossa natureza, insistir na rebelião. E nós insistimos na rebelião. E porque queremos e já colocamos o nosso eu no trono, e não queremos destroná-lo, nós insistimos na rebelião. E ele vai insistir. E ele vai persistir na sua caminhada, querendo ser o rei da sua vida, ter o timão do seu barco em suas mãos. E ele vai e se agrega a um dos cidadãos daquela terra. A ideia de se agregar é que ele foi lá suplicar. Ele foi pedir, por favor, um lugar, um espaço, um emprego. Ele foi, portanto, se colar àquele homem, insistindo para que ele, portanto, lhe desse alguma coisa, porque ele queria continuar na terra distante, longe do lar, longe do pai. Diz, então, que aquele homem, depois de ser certamente aqui perturbado por esse jovem, ele o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Aquela parcela do auditório de Jesus, quando ouviu essa expressão, guardar os porcos, quase foram embora. Aquela história era terrível para eles. Que condição! Não havia condição pior para um judeu do que sobreviver guardando porcos. Para eles era, portanto, aqui o fundo do poço. Ter que sobreviver trabalhando numa atividade tão imunda era
certamente o grau maior de miséria, de necessidade, de infelicidade na vida. Tanto os rabis como os provérbios da época apontavam, enfatizavam que maldito aquele que guardar porcos. Era uma situação, portanto, mais do que humilhante, era vexatória. Mas ainda não era o fundo do poço. E o Senhor Jesus cria um detalhe que vai tornar o seu auditório específico, aqueles a quem ele estava falando, mais ainda assustados. Aquele jovem que estava sobrevivendo numa profissão tão imunda, estava passando por uma situação mais difícil. Diz o versículo 16 que ali, naquela condição de guardar os porcos, ele desejava fartar-se, alimentar-se das vagens daquela planta que era as alfarrobas. Era uma situação, portanto, que nós só podemos talvez comparar, como alguns anos atrás apareceu aquela reportagem daquela cerca terrível no Nordeste, em que naquela casa de palha e barro, onde um chão duro servia de piso, uma família magérrima, desnutrida, declarou que a sua refeição que tinha era aquele rato do campo. Todos que viram aquela cena ficaram assim, condoídos. Os fariseus e escribas, quando ouviram dizer que aquele jovem desejava fartar-se daquilo que aqueles porcos imundos comiam, entenderam, portanto, toda a gravidade daquela situação e da condição humana. Só não entenderam a razão por que ele estava ali. Mas ainda não era o fim do poço. Estar naquela condição de um trabalho imundo, desejando fartar-se das imundícias que os porcos comiam, era simplesmente uma condição que ainda podia piorar. E o que podia piorar é que ninguém lhe dava nada. Nem as alfarrobas eram-lhe dadas. Tudo que se tem sem Deus são vagens de alfarrobas. E elas ainda tendem a desaparecer, a sumir. Aquele jovem, portanto, está nessa condição. Frustrado, necessitado, indigente. Esta é a condição do homem. Não importa em que posição social ele esteja. Não importa onde ele tenha nascido. Não importa que grau intelectual ele alcançou. Diante de Deus, é esta condição que todo ser humano está. Todo ser humano. Indigente, necessitado, faminto daquela alimentação que pode lhe dar a vida. E enquanto o homem não compreender isso, o caminho do retorno para a reconciliação vai estar sendo, portanto, aqui frustrado. Mas o Senhor Jesus, então, constrói a sua parábola falando a respeito das razões, das origens desta queda, da sua realidade, dos seus efeitos, nos falando agora daquilo que pôde restaurar essa vida, que ninguém acreditava que poderia ser mais restaurada. Que nenhum ouvinte poderia acreditar que aquela situação pudesse ser revertida. E ele nos apresenta a maravilhosa graça do Deus amoroso. E, numa escala crescente, os sinais da graça começam a aparecer. Numa escala, portanto, de misericórdia, Deus começa a agir na vida daquele homem. E o Senhor Jesus mostra isso nessa sua parábola tão preciosa, nos dizendo que no versículo 17, ao ver a sua situação, o seu vazio, nos diz então que aquele jovem caiu em si. Caiu em si. O termo aqui nos chama a atenção, portanto, de que aquele jovem voltou para si. Ele regressou ao bom senso.
ele retornou à sanidade e ao juízo. Essa é a ideia que está aqui. É uma ideia de que foi um retorno para dentro de si. E que sua consciência, esse instrumento de Deus na sua vida, começou a ser, portanto, refeito, restaurado. Que toda a sua insensibilidade espiritual começou, portanto, a ser mudada. Ele voltou para si, caiu em si. A graça de Deus começou a agir no local que poderia modificar toda a sua vida. Mudou a sua mente. Ele passou a ver as coisas de forma diferente. Ele passou a ter uma visão correta da vida, da existência, de bem, de valores e de Deus. A sua mente começou a ser salva. A sua mente começou, portanto, a ser restaurada. E a graça de começar a ver iniciou-se naquela vida. Ele voltou a si. Ele estava perdido em si mesmo. Ele estava completamente morto nas faculdades que poderiam lhe dar o senso de valor e de direção. Mas ele voltou a si. Começou um processo, e o que ele diz? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. É verdade que, se considerarmos, portanto, aqui o que inicialmente o moveu, seria uma motivação não tão nobre assim. Ele estava pensando num pedaço de pão que pudesse substituir as vagens de alfarrobas. Mas é válido. É um bom começo. Saber que em Deus nós temos suprimentos essenciais, por mais insignificantes que possam ser. O que o moveu, portanto, o que o fez com que sua consciência fosse desperta e a sua insensibilidade fosse curada, foi ele olhar para as suas necessidades reais nesta vida. Quando o ser humano começa a viver, começa a ver as mazelas que esta vida humana lhe produz, quando ele começa a perceber que, por mais que ele tenha banquetes homéricos, ele está faminto. Faminto, portanto, de senso de existência. Faminto de razão de ser. Que, por mais que ele consiga angariar famas e fortunas, ele vai todas as noites dormir com um profundo vazio no coração. E vai acordar com este vazio. E vai insistir buscando todos os meios para tentar preenchê-lo. E não vai conseguir. Semana eu estava lendo Agostinho e veio aquela frase. Agostinho também passou por toda essa experiência. Ele insistentemente era aqui doutrinado por sua mãe, que era uma cristã. Mas ele abandonou o lar, rebelou-se contra a mãe e partiu para uma terra distante e foi buscar, portanto, na filosofia, no moralismo do mundo, razões para satisfazer a sua existência. E foi uma vida dura, difícil, até que finalmente Deus o alcançou. E nas suas confissões, a primeira confissão que você tem na história da literatura universal, ele diz então: tu nos criastes para ti, e nosso coração só encontrará descanso quando descansar em ti. E essa é uma verdade profunda. Nenhum ser humano vai encontrar descanso nessa vida se não for em Deus, na sua verdade e no seu alimento. Por mais que ele procure, que ele insista, por mais que ele alcance, construa torres que batam o céu, ele vai sempre se sentir aqui faminto e desejando qualquer coisa que possa saciar a sua fome. Mas a graça que atingiu a mente daquele homem continua. Ele retornou o juízo e ele percebeu naquela necessidade tão ordinária alguma coisa tão essencial. Quantos dos trabalhadores de meu pai têm fartura e eu morro de fome? Mas a graça continua a agir. E a graça agora faz com que a sua mente
Leve, portanto, a ele ter uma visão sentimental correta do que ocorreu. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. Tá? Essa é a visão correta. Essa é a essência da grande doutrina do arrependimento. Aquele jovem que a princípio estava saudoso da comida dos trabalhadores, a graça lhe permite ver mais. E agora ele vê que o que lhe está lhe fazendo falta não é só o pão dos trabalhadores da casa do Pai. O que está lhe fazendo falta é o Pai. O que está lhe fazendo falta, na verdade, é o perdão do Pai a quem ele ofendeu. E ele vai dizer ao Pai: pequei contra os céus e pequei contra ti. Essa visão, essa consciência de que, em última instância, todo o nosso pecado é contra Deus, é uma graça imensa que temos em nossa mente. As confusões que se fazem com relação a isso fazem com que os homens precisem cada vez mais de terapias de psicólogos, de antidepressivos e de calmantes. E precisem cada vez mais disso, porque suas vidas perderam sentido, perderam a razão, porque não tem Deus no coração. Porque não tem um lugar onde podem levar as suas mazelas, suas feridas e suas aflições. Não tem o colo de Deus. Não tem alguém para lançar as suas ansiedades. E quando você não tem um Deus onde possa confiar, um castelo onde possa ser socorrido, quando você não tem o Senhor de toda a glória, como aquele que quer lhe consolar, você não tem nada. Não temos nada sem Deus. E ele então entende que pecou contra o Pai, contra os céus. Mas o seu sentimento está avançando para uma visão correta. E ele continua: perdi a minha dignidade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não que eu não seja. Ele nunca poderia esquecer da sua filiação. Isso ele não poderia fazê-lo. Não é uma questão, portanto, de reivindicação. É uma questão de reconhecimento. Ele nunca vai deixar de reconhecer que Deus é o seu Pai. Mas a graça lhe faz ver que ele não era mais digno desta condição. Na verdade, nós sabemos que a grande infâmia ocorre quando o ser criado rejeita o seu Criador. Quando o apóstolo Paulo fala aos romanos, ele enfatiza isso com veemência. Que por não darem glória a Deus, Deus os entregou à infâmia. Por não reconhecerem que Deus é seu Criador, Deus os entregou a um procedimento reprovável. Que por não reconhecerem que Deus existe e o criou, Deus os entregou a uma mente doentia. Todo o efeito, toda a mazela que os seres humanos sofrem sobre a face da terra, toda a razão de todo o sofrimento, é o não reconhecimento de quem é Deus, da sua obra, da sua existência. E aqui nós encontramos a graça. A graça é exatamente ele não perder essa consciência. Ele não vai chegar e tratar o seu pai como um senhor qualquer. Continua sendo o seu pai. Pai, pequei contra ti. Pai, não sou digno, mas é pai. O Senhor Jesus faz questão de mostrar isso porque aqueles que murmuravam precisavam aprender essa extensão da paternidade de Deus. Age nos sentimentos. Nós sabemos que essa é a grande oração. A oração da graça é aquela que, no secreto da nossa alma, no secreto do nosso quarto, nós oramos: Pai, sê propício a mim, pecador. Todo ser humano que consegue fazer essa oração na profundidade do seu ser é a pessoa mais feliz sobre a face da terra. Reconheceu a essência de todas as coisas. Quando chegamos a Deus, conhecendo a nossa natureza, a nossa indignidade, e pedimos a sua misericórdia e o seu favor, que graça que Deus exerceu sobre nós.
Que maravilhosa graça que nos foi apresentada. Mas não ficou apenas na mente, nem nos sentimentos. Nos diz que a extensão da graça alcança a sua vontade e, gloriosamente, ele se levanta. Levanta-se. A palavra aqui tem a mesma origem de ressurreição. Ele ressurge da morte. Ele se levanta e vai para o seu Pai. Ele poderia ter aquela consciência de que errou, como muitos têm, como nós temos em determinadas circunstâncias. Nós sabemos que isso pode ocorrer. Que há pessoas que estão aí, portanto, aí, seriamente, aqui, contritadas, né, atritadas na sua alma por ações erradas. Mas só a graça de Deus nos faz conhecer o arrependimento. Que ele não se move por conta de um simples remorso. Ele se move por uma consciência de grande ingratidão e de grande, na verdade, malefício. É isso que move quando chegamos a Deus e pedimos perdão. É a sua santidade, a sua majestade, a sua glória. É o seu amor que nos foi desprezado. É a insanidade e inconsequência de nossos atos. Agiu na vontade. Mas há um outro cenário paralelo a isso. E na história que o Senhor Jesus contava, o filho sai de cena rapidamente. E entra em cena aquele que nunca deixou de estar agindo, o pai. Primeiro porque este pai nunca deixou de amar. Nunca deixou de amar. E essa é toda a nossa confiança. Que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Quando ele olhava do céu e nós estávamos na lama, na imundície, comendo ou desejando comer das alfarrobas que os porcos comem, Deus nos amou assim. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que nos ensina a palavra. Sendo nós ainda pecadores. Quando não dávamos, portanto, aqui nenhuma condição. Quando Deus nos olhava e nos via perdidos, imundos, famintos, nos via descalços, desnudos, Deus nos amou. E este amor que o Pai mostra aqui é um amor que poderíamos ver contínuo. É muito provável que se o Senhor Jesus ampliasse os seus detalhes, ele nos diria que todos os dias o pai ia para o único caminho que dava para o lar e olhava longe, distante, para ver se não era a hora do seu filho voltar. Será que a graça já o alcançou? Será que sua consciência já foi restaurada? Será que ele já está de volta? E as notícias passavam. Não era improvável que ele soubesse, portanto, da condição do seu filho. Não era improvável que os viajantes, ao passar, lhe trouxessem as sórdidas notícias do sórdido estado, da imundície que o seu filho estava. E ele lá, parado e amando, e amou até o fim. Mas nos diz também o Senhor Jesus, que quando ele foi para o seu Pai, e ele estava ainda longe, e é assim que Deus nos alcança, quando estamos longe. Todos nós fomos alcançados longe, distantes, perdidos, inúteis, desgarrados. Todos nós. E ele vinha ainda longe quando seu pai o avistou. Seu pai o avistou e correu para ele. Há um texto tão precioso lá em Jeremias sobre isso, quando o profeta nos diz que de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com misericórdia te atraí. Com amor eterno eu te amei. Nós somos amados antes que houvesse mundo. Antes que o único átomo desse universo for criado, Deus já nos amava. E nos ama. Porque já estamos diante dele, sendo amados por toda a eternidade. Que grande amor, que imenso amor. Esse pai
com amor eterno amou aquele que era indigno de qualquer amor, mas ele o amou. Correu para ele. Nos diz o Senhor Jesus que, longe, o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou. Esse ato de compaixão aqui é um ato precioso. O Senhor Jesus o mostra no seu ministério. Quando aquele leproso chegou para ele, o Senhor Jesus se compadeceu dele. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver um estado aqui avançado de um leproso. Poucas pessoas conseguem, portanto, aqui resistir e ficar na presença. Quando o Senhor Jesus viu aquele leproso, ele se compadeceu dele. Lucas usa o mesmo termo aqui. Foi assim que esse pai se compadeceu. É aquele sentimento entranhável, né? As entranháveis misericórdias de Deus. É aquilo que nasce no profundo do ser de Deus. O amor pelo perdido. Das maravilhas é sempre a maior. É impressionante. É algo maravilhoso. É incrível a graça de Deus. Porque ela é direcionada a seres que não merecem absolutamente nada, mas que precisam de tudo. E sem Deus nada são e nada têm. O Pai compadecido, com as entranhas se movendo, absolutamente aqui emocionado com aquela cena, faz aquilo que não era muito comum para o ancião. Ele corre, ele encurta a distância, ele busca o filho perdido. Assim como o pastor buscou a ovelha, como a mulher buscou a dracma, agora nós encontramos o pai buscando. O pai correndo em direção a esse filho. E nos diz, portanto, que ele o abraçou. O termo aqui diz que ele se jogou no seu pescoço. Ainda está na minha memória, na minha mente, nunca saiu, né? Há algum tempo atrás, e desde muito tempo atrás, nós tínhamos um campeonato de futebol lá no AVA, né? Lá no campo. Ganhávamos muitas partidas, né? Mas não é essa memória que me faz lembrar, não, desses momentos. Nos faz lembrar um quadro de mosaico, né? Numa parede, do pai abraçando o filho, a cena do filho pródigo. Isso é muito vivo, eu consigo ver a cor dos ladrilhos. Que cena linda! Aquele pai se lança no pescoço daquele filho. Ele estava ali, sujo, cheiro de chiqueiro, desnudo, descalço, faminto, magrelo, né? Totalmente aqui desfigurado. E o pai se lança no seu pescoço. E diz o texto que ele o beijou várias vezes. É isso que diz e o beijou. E beijou insistentemente. Limpou o seu rosto sujo com seus beijos. É isso que o pai fez. E o sufocou com seu carinho. E o agarrou com o seu amor. Que cena maravilhosa. Que cena preciosa é essa, que só o Senhor Jesus, que realizou isso por nós, poderia construí-la com tanta precisão. E o filho só tem tempo de dizer metade do que queria. Pai, continua sendo pai, eu queria que não perdêssemos de vista isso. A sua consciência de dignidade não pode deixar de reconhecer quem é Deus. Deus é Pai. Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai não deixou continuar. E o pai interrompe, dizendo aos seus servos, trazei depressa. Aqui a melhor tradução seria a melhor túnica. Não era uma roupa qualquer. E entre as túnicas era a primeira. Era aquela típica, provavelmente seria no mesmo padrão daquela que Jacó deu para José. Era a túnica. Era aquela veste mais preciosa. Vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. A redenção é o resgate
da nossa dignidade, da nossa autoridade e da nossa condição diante de Deus. Ao sermos redimidos para o Evangelho, somos tornados aquilo para o qual fomos criados, objetos da alegria de Deus. Se há alguma coisa que nós podemos esperar no céu, é uma festa eterna, é uma alegria eterna. Os céus não estão esperando para ter festa. Os céus já estão em festa e sempre tiveram. Hoje, nesse dia que estamos aqui, na face da terra, em algum lugar, em qualquer língua, alguém ouviu esse evangelho, a graça o alcançou e os anjos estão em festa neste momento. No céu, uma constante festa. É uma alegria perene e eterna. Todos os dias da nossa tempo e cronologia, a graça alcança alguém. E essa notícia chega aos anjos. E eles se alegram. E o Senhor Deus, nosso Pai, olha para o Filho e diz: este é o fruto do seu trabalho. Esta é a sua herança. Isto que conquistastes. É isso que acontece no céu. Todos os dias. Se lá tivesse dia, que nós sabemos que não tem. É isso que nos diz Jeremias. Essa é graça eterna. É isso que está lá no capítulo 53 de Isaías. Um capítulo precioso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O cordeiro verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua morte de cruz, e ficará satisfeito. Todas as vezes que esse evangelho for pregado, todas as vezes que alguém, pela graça de Deus, conseguir entender esta mensagem e no seu coração crer de todo o coração e for redimido, e o seu nome que é escrito no livro da vida for mostrado, isso produz profunda alegria no coração de Deus. E a alegria do coração de Deus é porque o trabalho do seu Filho amado está sendo recompensado. E Deus se alegra naquele em quem Ele tem o seu maior prazer. E o prazer de Deus é alegrar o seu Filho. E Ele alegra o seu Filho, fazendo com que essa mensagem seja compreendida por mim e por você. Essa é a graça. Incrível. Impensável. Nenhuma mente humana poderia construir um enredo desse. Nada faz sentido a não ser que olhemos para a cruz e para a soberania de Deus. O Pai restaura toda a dignidade perdida. Lhe dá, portanto, a veste mais preciosa. Lhe põe o anel de autoridade, o sinete de autoridade. Lhe reconstitui aqui as sandálias, que lhe dá condição, lhe restaura a condição de filho, de livre, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Ele vos fará sentar e reinar com Ele por toda a eternidade. Que história preciosa. Mas o Senhor Jesus chama a atenção de um outro detalhe. Depois de restaurar a dignidade, Ele diz: trazei também e matai o novilho cevado. Não era um novilho cevado qualquer. Era aquele novilho que estava sendo preparado desde o dia em que o filho foi embora. E que o pai mandou que ele fosse engordado para o dia da alegria, para o dia da redenção. E esse novilho estava lá sendo cevado. Esse novilho que os servos sabiam. Quando o filho mais velho perguntou então o que estava acontecendo, os servos informaram: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. Aquele novilho que nós estamos preparando há tanto tempo. Mas diz também que o filho fez esta reclamação. Tanto tempo estou contigo, este teu filho que desperdiçou os bens com meretrizes. E ele estava certo, foi exatamente isso que aconteceu, não menos que isso. Tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Sabemos que, à luz do que o Evangelho, do que a palavra de Deus apresenta,
à luz de que Gênesis e Apocalipse apresenta sobre o plano da redenção, todos nós sabemos a quem o Senhor Jesus estava se referindo. Era aquele que estava morto antes da fundação dos mundos. Era aquele que João Batista olhou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi aquele que Deus preparou, aquele a quem Deus teve prazer, que se alegrou em moê-lo, em levá-lo à cruz, em despedaçá-lo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Preparado antes que houvesse tempo, antes que houvesse época, antes que houvesse matéria, quando nos céus em alegria, Deus então preparou o Cordeiro para a salvação da sua igreja, da igreja da noiva do seu filho. Mas nós sabemos que essa parábola é a parábola dos dois filhos. E a história continua. Continua exatamente porque esse filho mais velho que estivera ocupado como os escribas, que era diligente como os fariseus, que não desperdiçava os seus bens dentro de um moralismo e um legalismo impressionantes. Este filho mais velho, então, veio e faz uma reclamação que é o centro, portanto, da parábola. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Este pai recebe esse filho imundo e come com ele o novilho cevado, e dança, e festeja, e se alegra. Aqui o Senhor Jesus, portanto, aponta diretamente para aqueles escribas e fariseus e faz vê-los, ou pelo menos tenta fazê-los ver, que a autojustificação é uma ofensa à graça. Que a autojustificação é um repúdio à misericórdia. E se você pensa que pode se autojustificar diante de Deus, por qualquer obra, por qualquer ação, você está reduzindo a cruz de Cristo a nada, talvez a uma estaca de torturas. Todo aquele que confia nas suas obras, confia em si mesmo e pensa que pode chegar diante de Deus para a sua festa da alegria, está completamente, portanto, equivocado. Você nunca vai se alegrar nos céus. Nunca um auto-justificado teria motivo de alegria no céu. No máximo, ele teria um pouco de alegria nessa terra e tudo vai acabar. Nunca nós podemos imaginar que qualquer obra, qualquer ação humana possa substituir a graça e a misericórdia de Deus. Foi Deus que lhe viu na sua imundície, nos chiqueiros dos porcos, e tocou na sua mente, e toca nos seus sentimentos, e toca na sua vontade. Foi Deus que o avistou longe, foi Deus que o correu amoroso, foi Deus que se jogou no seu braço e lhe beijou com paixão. Foi Deus que preparou o Cordeiro antes que houvesse mundo para essa sua alegria. Portanto, a autojustificação é uma ofensa à cruz. A salvação pelas obras é uma agressão à misericórdia. Qualquer doutrina que acrescentem à fé em Cristo qualquer outra coisa ofende os céus, peca contra Deus e faz com que Deus tenha construído um plano inútil. Porque se você pode se salvar pelas suas obras, para que a cruz? Se você pode se salvar por sua autojustificação, para que a misericórdia? Esta é a grande mensagem da reconciliação. Ela se aplica, portanto, a nós, meus queridos. Eu espero que se aplique a nós. Espero que o nosso coração ainda se veja como este jovem perdido e não como este filho que faz e comete o mesmo erro, se considera digno de qualquer coisa que ele só tem pela condição de filho. O filho mais moço agiu desta forma e saiu. O filho mais velho agiu desta forma e ficou. Mas ambos estavam muito longe do Pai.
Só está perto do Pai aquele a quem o Pai se lança no pescoço e o cobre de beijos e o ver com o motivo da sua festa e da sua alegria. Ele verá o penoso fruto do seu trabalho e terá grande alegria. Assim nos diz o Evangelho. Vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus, nosso Deus, amado e Salvador. Suplicando que a tua palavra seja aplicada e prospere no propósito para o qual tu designou. Produzindo vida, produzindo alegria, lembranças saudosas de uma graça tão imensa. E que o nosso coração possa sair plenamente satisfeito. E que os nossos lábios confessem como é grandioso o nosso Salvador. Como Ele é maravilhoso. Que graça maravilhosa fomos objetos. E por misericórdia tua, que continue em nossa vida. Ó Deus, não permita que percamos de vista o que somos, o que fomos, mas o que tu és. E aquilo que seremos por tua graça e misericórdia. Ser gracioso. E a todo aquele que ouviu essa palavra e ainda não correu, ainda não se levantou, ser gracioso, Senhor. Só a tua graça pode agir. Ser misericordioso, que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, ó Senhor. Louvamos o teu grande, glorioso nome e proclamamos o teu santo e precioso evangelho no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Eu selecionei uns